pele imunda. Jesus do céu. Nossa, mas de onde vem a linguagem, não? Por que a gente começa a fazer essas coisas, a pensar? Caramba, que loucura. Ora, minha jovem, quantas dúvidas! Eu sou a professora de Onde Vem e vou te ensinar duas teorias da aprendizagem que vão te ajudar a conceber de onde vem a linguagem e como a gente começa a pensar. Que abertura bonita, não? Primeiro, eu quero colocar que eu não sou psicóloga e não curso psicologia. Eu sou uma pedagoga em formação. Então eu coloco isso para deixar claro que as minhas explicações têm limites, porque eu não sou uma estudiosa que estudou a fundo estes dois autores que eu vou apresentar. Mas como pedagoga, é minha obrigação conhecer um pouco sobre esse ramo para que eu possa refletir na minha prática, no meu dia a dia, no meu cotidiano, enquanto eu leciono, como as coisas acontecem, como a linguagem vem, como a gente começa a pensar. E para isso, eu vou usar dois camaradinhos. O primeiro, eu tô olhando minha cola, eu vou deixar claro que eu tenho uma cola aqui do ladinho. O primeiro que eu vou usar é o Piaget e o segundo é o Vygotsky. Eu quis usar os dois porque os dois têm um óculos de olhar a sociedade totalmente diferente. O Piaget, ele é transpositivo. E o nosso querido Vygotsky, ele é materialista histórico dialético, é mais da vertente do marxismo. Podem ver o meu ânimo, entusiasmo ao falar do Vygotsky. Então, eu quero deixar claro qual é o óculos que eu uso. O óculos que eu uso para ler a sociedade também é o materialismo histórico dialético. Vou fazer de novo, tá bom, gente? A gente consegue... Primeiro, eu queria falar que dentro dos estudos de como acontece a aquisição da linguagem, existe uma divisão. Existem correntes teóricas. E eu vou falar de duas divisões, né? Os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas acreditam que existe um mecanismo inato nas pessoas, nos indivíduos, que fazem acontecer o processo de aquisição da linguagem. Um exemplo é o filósofo linguista maravilhoso, o Chomsky. Será que eu falei certo o nome dele? Enfim, ele acredita que existe uma gramática universal e assim possibilita com que a gente consiga aprender os códigos, os sinais da linguagem. E a segunda corrente são os racionalistas. Para eles, os empiristas, acabei de falar dos racionalistas. Os empiristas, para eles, o meio é fator determinante para a aquisição da linguagem. Vou pegar um gancho e já vou entrar em Piaget. A teoria de aprendizagem do nosso grande amigo Piaget é a epistemologia genética. Como o nome já diz, episteme, estudo da lógica. E genética, né? Tá subentendido aí? Ou seja, o que o Piaget pensou naquela cabecinha dele? Para Piaget, existe uma junção do endógeno, aquilo que é orgânico do nosso corpo, com a vida social. Ele não é nem empirista e nem racionalista. Ele acredita numa junção do orgânico com o meio. É importante ressaltar que para o Piaget, o orgânico é mais importante. Guardem esta informação. O que o Piaget pensava? Como eu disse, ele acredita numa junção do orgânico com o meio. Mas para ele é mais importante a esfera orgânica. Ele coloca que a gente só começa a aprender os signos, a linguagem, quando a gente desenvolve a semiótica, que é esse exercício de conseguir visualizar as imagens. A linguagem para este sujeito só é possível quando a gente consegue distinguir o significante do significado. Um exemplo é ao ver esse girassol aqui, né? Com o tempo ele começa a distinguir que isso aqui não é um girassol de verdade, mas é um girassol de plástico. Exemplos clássicos é o pé da cadeira, aquela gíria que a gente fala, manga da blusa. Manga é uma fruta.
Conseguem compreender o que eu tô querendo dizer? Se eu não me engano, o nosso querido Piaget vai chamar isso dos aspectos figurativos do processo cognitivo. Isso é uma informação muito importante, né? Porque ele faz uma divisão, né? Há 3 tipos de conhecimento figurativo: a percepção, a imitação e a imagem mental. Que é todo esse processo que eu acabei de distinguir para vocês em exemplos, né? Que é perceber o objeto, sua presença em determinado campo sensorial. Quando se tem a imitação agora, quando se tem a ausência do objeto, mas se tem o seu significado. Eu acho que um exemplo, vou até pegar este óculos meu aqui, né? Que é quando a criança utiliza este objeto aqui para dar sentido a outra coisa, né? Ah, isso aqui é minha boneca agora, né? Esse processo de compreensão, de imitação. Nossa, gente, difícil, né? Ah, espera um pouco, tá fazendo esse barulho aqui, não vai dar, peraí. Ai, um minuto é pouco demais pra você, louca! A teoria do Piaget é conhecida como estudo dos mecanismos do conhecimento lógico. O que isso quer nos dizer, né? Porque para ele, a criança, a cada objeto, a cada nova representação que ela tem, ela tenta classificar nos seus esquemas. Ela coloca nos seus esquemas a fim de classificá-la. Conseguem compreender isso? E é por isso que o Piaget fala que é um erro muito grave quando a gente interfere no processo, né? Quando a gente ajuda, não sei se a palavra é ajudar, né? Mas é quando a gente interfere no processo de aprendizado da criança, né? E aí, eu acho que eu poderia ter falado só isso nesse vídeo, que eu já tinha matado o coelho com a caixa d'água, né? Porque para ele, o conhecimento, ele surge como? Como que o conhecimento surge? A partir da interação do indivíduo com o meio. Ponto. É isso. Mas eu quero enfatizar aqui que para ele o indivíduo é mais importante, os processos do comportamento do indivíduo é mais importante, né? É conhecido como a teoria como fala essa palavra? Eu vou pôr aqui na tela, ela é escrita, ok? Porque eu não estou conseguindo falar essa palavra. A teoria do Piaget é conhecida como o processo interacionista do desenvolvimento. E aí eu quero finalizar essa parte do Piaget que já está extensa, falando dos estágios e das etapas que o Piaget entende como processo de desenvolvimento, tanto da linguagem quanto do conhecimento, dessa interação, de compreensão das coisas que a nossa criança, o nosso ser passa para o Piaget. São 4 estágios que o nosso grande amigo vai refletir e vai trazer para as teorias do aprendizado. O primeiro, sensório-motor. O segundo, pré-operatório. O terceiro, operatório concreto. O quarto, operatório formal O quarto, operatório lógico formal ou abstrato. E assim eu finalizo essa parte do Piaget. Então, vamos fazer uma breve recapitulação que poderia ser só essa parte do vídeo. Para Piaget, o conhecimento se dá como da interação do indivíduo com o meio. Para ele, a linguagem começa a se construir, começa a se formar a partir do desenvolvimento da semiótica, quando a gente consegue observar as imagens. E aí vem o pulo do gato, quando a criança consegue perceber o significado do significante. Foi? Vamos conhecer agora um carinha bacana que se chama Vygotsky. Vou pôr aqui na tela. Vygotsky! Vamos lá, gente. Vamos começar a falar o nome da teoria desse cara. A teoria do Piaget, do Vygotsky, é a sócio-histórica. E aí eu já entro numa diferença entre ele e o Piaget. A primeira diferença. O Vygotsky nega o biológico? Não, o Vygotsky não nega o biológico, mas ele dá maior importância à vida social. É muito simples, né? Ai, gente, ficou ruim essa parte, né? Ficou ruim. Ele dá enorme importância às questões sociais. Dito isso, a gente consegue compreender essa esfera de diferença entre esses dois autores. Eu já entro.
Para Vygotsky, a cultura é essencial para a formação da natureza humana. Consegue compreender essa esfera? Eu vou começar de novo. Vygotsky na tela. Aí, 1, 2, 3. Gravando! Ai, tô nervosa! Para ele, as funções psicológicas superiores que se originam na relação entre o indivíduo e seu contexto sociocultural têm origem na cultura. Ora, não? Por que eu tô refletindo, reforçando essa ideia? Porque para esse autor existe uma relação dialética entre o indivíduo e o meio, né? Dialética é um conceito muito importante no marxismo. É um conceito que a gente consegue entender que é para além de uma troca. Porque se fosse troca, Marx colocaria uma troca. Mas não é uma troca. É uma transformação, né? De teses, antíteses e novas sínteses que forma essa dialética. Eu acho que tem uma frase que sintetiza isso muito bem, que é: eu me transformo na medida que estou. Eu adoro essa frase, uma frase que eu criei na minha cabeça, porque na medida que eu sou, na medida que eu estou, eu me transformo. Ou seja, enquanto mais eu interajo com o meio, mais o meio me transforma e mais eu transformo o meio. Conseguem entender isso? Esse é um ponto crucial para conseguir compreender esse autor. E aí eu quero entrar num conceito fundamental de Vygotsky, que é a mediação. O meio social vai apresentando instrumentos, ferramentas, símbolos que mediam essa relação do indivíduo com o mundo. Não à toa que o nome do conceito é mediação. É fundamental a gente compreender isso, porque aí a gente tá conseguindo compreender que não é uma coisa isolada da outra e uma coisa interfere na outra e morreu por aí. Não! Existe uma relação mediada por esses símbolos, por essas ferramentas. Dito isso, compreendido esse conceito de mediação, compreendido que o ser humano, que o indivíduo se dá a partir da relação dialética entre indivíduo e meio social, eu vou matar o pulo do gato aqui. Para Vygotsky, a linguagem, porque eu acho que primeiro a gente tem que entender muito bem esse conceito de linguagem, né? Porque linguagem e língua são coisas diferentes. Eu não vou me ater muito a isso, mas entender que linguagem é o conjunto de códigos que aquela sociedade, que aquele agrupamento utiliza para se comunicar, seja ele qual for. E aí, no caso específico dos falantes, ele coloca, deixa simples, a criança só aprende a falar se ela estiver numa comunidade de falantes. Ponto. E eu acho que existem casos assim, menino no lobo, menino e outros casos aí, olha só onde eu fui, né? Fui longe, né? Que mostram isso, né? Quando a pessoa está inserida numa comunidade, numa sociedade que tem outras relações sociais, ela não aprende. Um exemplo, como eu tava dizendo, tem um caso do menino lobo, eu vou pôr aqui na tela em algum lugar aqui, que ele não aprendeu a falar. Por que é menino lobo? Porque ele se comporta como um lobo. Porque ele aprendeu naquele meio social, a relação entre ele e o meio fez ele compreender que a ação que ele tem que ter é de lobo. Pau na régua, próximo. Tem muito o que falar, é isso. Falamos da linguagem, agora eu quero falar do desenvolvimento humano. Ele é direto. O desenvolvimento humano não se dá de forma individual. Ele se dá a partir das trocas que o indivíduo realiza durante toda a sua vida. Isso é muito importante, porque não é apenas na fase da infância, não é no início da nossa vida. O nosso desenvolvimento ele é constante. E aí, ele divide esse desenvolvimento em dois eixos. O desenvolvimento proximal e o desenvolvimento real. O desenvolvimento proximal... Carabola, só falta um pouco. O desenvolvimento proximal tá ligado a quando a gente precisa do auxílio de elementos do nosso grupo social para realizar as tarefas. E o desenvolvimento real é quando a gente tem autonomia. Eu fiquei me questionando se esse desenvolvimento profissional, proximal, a gente pode colocar ele numa esfera, por exemplo, eu não nasci sabendo editar vídeo, ou sei lá, falando inglês, falando outra língua. Quando eu
vou no auxílio de instrumentos do meu grupo social, no caso, internet, amigos, parceiros, para descobrir a editar vídeo ou para descobrir falar outra língua, eu estou no desenvolvimento proximal? Responde aí, Garcia. Dito isso, feitas essas reflexões, colocadas essas diferenças, compreendido como se dá a concepção de desenvolvimento de pensamento, como se dá a linguagem para esses dois autores, eu quero finalizar perguntando: e aí, Karina, você entendeu qual é a parada?